Oi, eu sou o Bira, sou aluno do curso de Análise de Sistema. Esse vídeo ele faz parte de um trabalho para a matéria de Gerência de Projetos e ele vai abordar o tema Início de um Projeto. O vídeo foi produzido em parceria com os alunos Luan Lemos, Marcelo Botelho e Wanderson Barros. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube e está iniciando seu conhecimento na atividade de projetos, em gerência de projetos, você precisa entender alguns conceitos básicos que nós vamos definir agora. Segundo o PMI, que é um instituto que gerencia, as boas práticas quando se fala em gerenciamento de projeto, um projeto ele é um conjunto de atividades temporárias realizadas em grupo, determinadas a produzir um serviço ou um produto ou um resultado único. Pode ser considerado como projetos, por exemplo, a construção de uma casa, o desenvolvimento de um software, ou até mudanças que vão ser implementadas em qualquer empresa ou áreas específicas de uma empresa, criação de novos produtos. Então, o gerenciamento de tudo isso pode ser considerado um projeto. Outra informação básica, porém muito importante sobre projetos, é que ele é temporário, no sentido de que ele tem um início e um fim definido. Por isso, ele tem um escopo e também recursos definidos. De posse dessas informações básicas, agora a gente vai falar basicamente de como se iniciar um projeto. Para você entender o que é necessário para iniciar um projeto, a gente vai usar um exemplo. Imagine que você é o gestor de um projeto e o seu projeto é fazer uma pedra rolar. Então, a sua finalidade nesse projeto é um serviço, você vai fazer a pedra rolar. Você já tem o que você precisa entregar. Então, isso é o que a gente define como escopo, é aquilo que vai estar contido dentro do seu projeto. O que você vai entregar, o que você vai fazer e também o que você não vai fazer nesse projeto. Só saber o que você deve fazer ou só ter um escopo não é o suficiente. Como gestor de um projeto, você vai ter que definir em quanto tempo isso vai ser feito, se você já tem as ferramentas para executar essa tarefa, para mover a pedra, se você tem as pessoas que vão utilizar essas ferramentas, e se vai ser preciso até um equipamento motorizado para empurrar a pedra. Toda essa movimentação de pessoas, ferramentas, recursos, custos, isso é o que a gente chama de alocação de recursos. Quando você faz a organização desses recursos, em função de um projeto, sempre respeitando os limites do escopo que você definiu, então é isso que a gente classifica ou resume como um planejamento. E isso são os passos que a gente precisa ter em mente para iniciar um projeto, qualquer que seja. Falando assim, parece até muito fácil, muito simples, mas a gerência de projeto, o planejamento, ele vai demandar um pouco mais de atenção e esforço. A gente vai ver algumas etapas que são necessárias e o que você vai precisar aplicar para que o seu planejamento seja bem sucedido. O início de um projeto ele é uma fase crucial, pois qualquer erro que você tiver no planejamento, na definição do seu escopo, ou então como você vai alocar os seus recursos, isso pode determinar até o fracasso ou o sucesso do seu projeto. O fracasso podendo deixar ele muito extenso, muito caro, ou até o sucesso, otimizando todas as ferramentas que você vai ter disponível. Para que haja sucesso no início de qualquer projeto, é muito importante que você tenha conhecimento das ferramentas de gestão. É muito importante então você planejar, você ter um escopo bem definido e manter uma boa comunicação durante todo o projeto. Para iniciar um projeto, você precisa de um plano, que é a primeira habilidade que qualquer gestor de projeto aprende. Essa atividade ela é fundamental, porque com um plano você tem como monitorar o cronograma, se ele está em dia, se o orçamento está dentro do previsto, se está estourado. Para você ter ideia da importância de um plano no início de um projeto, os gestores experientes eles gastam cerca de 30% a 40% do tempo destinado ao projeto só na elaboração desse plano. Hoje no mercado já existem softwares, ferramentas que auxiliam na gestão da criação de um plano ou de um planejamento. Um exemplo de software é o Microsoft Project, que é uma ferramenta que ajuda a organizar as informações. Porém, apenas inserir os dados nesse programa não vai gerar um plano. Certo? O plano ele está mais ligado ao conhecimento que o gestor tem. Ele vai apenas utilizar essa ferramenta como mais uma opção de organização para o seu plano. Todo bom plano, todo bom planejamento, ele responde a uma pergunta básica.
que é a seguinte: por que eu estou planejando? A resposta para essa pergunta é que você vai formar um plano com a visão de quais tarefas existem, quanto tempo você vai gastar para executar e o que vai ser preciso para isso. E o seu plano deve conter também informações que vão dar base para os stakeholders, que são as partes interessadas, e também para todas as pessoas que estarão alocadas nas suas atividades dentro desse projeto. Para que você tenha um bom plano, um plano eficiente, é importante também que esteja muito claro para você, esteja bem definido o seu escopo, né? Tudo que o seu projeto vai fazer, o que ele não vai fazer. Então tudo isso ele tem que ser muito bem entendido para que o seu plano tenha sucesso. Para isso você pode seguir algumas etapas que a gente vai enumerar agora. O primeiro passo que você pode seguir é montar uma EAP, que é a estrutura analítica do projeto. O que essa estrutura faz? Ela vai decompor o projeto em tarefas, né, menores, mais detalhadas, né, que vão ser fácil de gerenciar e vão ser fácil de ser entendida por cada pessoa que vai estar alocada na execução dessa tarefa. Depois de montar a EAP, você vai conseguir várias informações que vão dar base para os próximos passos, né? Uma informação muito importante que você vai adquirir da EAP é as dependências entre as atividades. As dependências são importantes entre as tarefas pelo seguinte: existem tarefas que só podem iniciar quando as anteriores terminam. Existem também casos em que as tarefas devem terminar juntas. E existem ainda outros casos que as tarefas só devem ser iniciadas após um período de tempo do término da atividade anterior. Então, estabelecer bem as dependências favorece o sucesso do plano. O próximo passo é estimar o tempo de cada atividade. Como você está planejando, esse tempo ele pode ser estimado com base em previsões, certo? Estimando o tempo de todas as atividades, somando essas atividades, você vai ter o tempo total do seu projeto, uma estimativa. O próximo passo é você determinar os recursos que serão necessários para cada atividade, certo? E utilizar da melhor forma possível cada recurso para cada atividade. É importante também determinar se serão